Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, com muita informação para todos vocês que nos acompanham em mais um Connect Sport. Vamos juntos porque assunto é o que não falta hoje no nosso Connect Sport. Eu vou deixar para a palhinha para os meus comentaristas dar os seus destaques no Connect Sport de hoje, mas eu tenho certeza que será mais um programa informativo. Por isso vem com a gente porque está no ar o meu, o seu, o nosso Connect Sport. Apresentando os meus comentaristas que sempre fazem o Connect Sport ao meu lado. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todo mundo que tá ligado no Connect Sports. É isso aí, né, Gabriel? Tô animado. Quarta-feira. Hoje tem Série A. Ontem tivemos aí 2 jogos, né, meu titulares. O meu destaque são os 2 jogos de ontem, né? Palmeiras grande vitória, o Flamengo também vence antes da Libertadores. Vamos, que o mundo do esporte nunca para, né, Gabriel? Que eu sempre falo. É isso aí, Gabriel. Você sempre comenta isso, o mundo dos esportes nunca para, assim como o Connect Sport. Vamos juntos para mais um programa. Seja bem-vindo diretamente de Mojimirim, Johnny Pereira. Fala Gomes, boa tarde Santos, boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Ontem tivemos Flamengo e Santos com lance polêmico, depois o Santos vai falar isso pra gente. E o Palmeiras que venceu com 2 gols do Endrick ontem, que jogou demais, enfim. E hoje tem futebol feminino, Palmeiras e América de Cali. É isso aí, Johnny. Bem lembrado, a Libertadores Feminina tem espaço no nosso Connect Sport. Daqui a pouco vamos falar bastante da equipe do Palmeiras aqui no nosso programa. Mas vamos começar falando da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem já tivemos 2 partidas, né? A vitória do Santos, a vitória do Flamengo diante da equipe do Santos e a vitória do Flamengo, a vitória do do Palmeiras, perdão, diante do Atlético Paranaense com direito a gol do Endrick. E daqui a pouco a gente vai debater bastante sobre essas partidas do Campeonato Brasileiro. Mas antes vamos falar dos jogos que teremos dessa quarta-feira, começando com a análise da partida entre Bragantino e Botafogo. É isso aí, Gomes. O Botafogo hoje, né, vai enfrentar a equipe do Bragantino aqui no Newton Santos, aqui no Rio de Janeiro, né? E pensando ainda em uma possível vaga para a Libertadores, né? Eu acho que é isso que o Botafogo quer. Veio de empate contra o Fluminense, o jogo onde o Botafogo poderia ter vencido, né? Chegou a estar vencendo até por 2-0, depois acabou deixando, né, a equipe do Fluminense empatar o jogo, né, rapidamente, inclusive. Então, assim, tem esse jogo de hoje e é um jogo importante, né? Por que é um jogo importante? Porque o Bragantino também vem de vitória, né? Venceu com autoridade o Atlético Paranaense por 4-2. Tá a 3 pontos do Botafogo e se vencer, eu acho que até passa o Botafogo no critério de saldo de gols, né? Então, assim, é um jogo importantíssimo para o Botafogo. Aliás, eu tenho até aqui uma provável escalação das duas equipes, tá? O Botafogo deve ter alguns retornos importantes, né? Deve vir a campo aí com Gatito Fernandes, Daniel Borges, Adrielson, Vitor Cuesta e Marçal. No meio campo, Tietê, Patrick de Paula deve continuar no time titular e Gabriel Pires. Na frente, Júnior Santos, tá fazendo um bom campeonato. O Jefinho, que, na minha opinião, uma das grandes revelações desse campeonato brasileiro até Grande agora. jogador da equipe do Botafogo, Jefinho. Bom jogador, o Jefinho fez um golaço contra o Fluminense no domingo, vai se titular hoje também. E o Tiquinho Soares, que também foi um grande achado do Botafogo, uma excelente contratação. Então esse é o time do Botafogo que deve vir aí num 4-3-3. Já o Bragantino do Maurício Barbieri deve vir a campo com Cleiton no gol, Aderlan, Realper, Natan e Luan Cândido, que também é um bom jogador, tá fazendo um excelente campeonato. Jadson Silva, Raul e Lucas Evangelista. Na frente, Elinho, Popó e o Arthur. Esse então deve ser o time da equipe do Bragantino que deve vir a campo aí. O Bragantino que se vencer hoje, né, pode até tentar sonhar de novo com a vaga na Libertadores, né? É isso que eu acho que o Bragantino ainda sonha. Sabe que é difícil ainda, né? Mas com essa coisa de G8, G7, né? Todos os times ali até a 13ª colocação tem chance. Como eu disse, né? Se o Bragantino vencer hoje, ele não passa o Botafogo, que vai ficar com a vitória a menos, mas vai igualar o número de pontos. Passa o Santos, por exemplo, né? Já que o Santos perdeu ontem pro Flamengo. Então, assim, é um jogo onde tudo pode acontecer, mas acho que o Botafogo é o favorito. Inclusive, o Botafogo venceu o Bragantino no jogo do turno. E eu acho que por jogar em casa, por ter um time melhor, na minha opinião, é o favorito nessa partida de hoje. É isso aí, nesse momento, daqui a pouco a gente vai com os palpites da partida de hoje, porque agora vamos analisar a partida entre Internacional e Ceará, jogo decisivo principalmente para a equipe do Palmeiras. É isso aí, né? O Inter, então, vai jogar com o Ceará hoje, jogo que pode decidir o campeonato, né, gente? Essa que é a verdade, né? O Inter aí, o Palmeiras torce pro tropeço do Inter para buscar aí, né, mais um título brasileiro. O Internacional é favorito, né, por jogar em casa. Também enfrenta o Ceará, né, que tá num momento terrível no campeonato no Brasileirão, né? A gente sabe disso, tá numa fase, assim, péssima aqui do Ceará, né? Não vence aí alguns jogos, inclusive. Então, assim, o Inter eu acho que não vai ser hoje, tá, torcedor do Palmeiras? Que o Palmeiras vai gritar é campeão. Não acho que Eu acho, não. eu acho que vai ficar pro jogo contra o Fortaleza, né, Johnny? Que vai ser em casa.
E é melhor assim porque fica diante da torcida no dia Isso que eu 2. ia falar, acho que a torcida do Palmeiras até prefere que seja assim, né? Que aí consegue comemorar em casa e tudo mais. Então, assim, Só interrompendo você, pro jogo contra o Fortaleza já foi vendido 39 mil ingressos. é o jogo do título, então, realmente, esse aí, eu acho que hoje não vai ficar pro final de semana. Acho que a torcida do Palmeiras tá, aliás, pra semana que vem, né, que o jogo é só na semana que vem. Acho que a torcida do Palmeiras tá feliz de qualquer maneira. O Ceará, como eu disse, né, não vence aí há 7 jogos. A última vitória do Ceará fora de casa, tá fora de casa. Faz muito tempo, foi no dia 8 de junho, mais de 4 meses, quando venceu a América Mineiro por 2-0. De lá pra cá, nunca mais venceu jogando fora de casa. Então eu acho que não vai ser hoje contra o Internacional. O Internacional, na minha opinião, é grande favorito para essa partida e tem tudo para conquistar uma vitória. Eu acho que pro Inter foi aquilo que a gente falou na segunda-feira, né, Gabriel e Johnny? O Inter, ele no Gauchão fez a campanha péssima, na Copa do Brasil também, na Sul-Americana também, mas no Brasileirão acho que foi a grande redenção do Inter no ano. A equipe realmente está muito bem. Aliás, não perde no Brasileiro desde o dia 7 de agosto, né, quando perdeu por Fortaleza por 3-0. De lá pra cá, né, nunca mais perdeu. Então, assim, tá numa fase boa. Eu acho que tá de bom tamanho e deve ficar com o vice-campeonato. A equipe do Inter, acho que pelo elenco que o Inter tem, tá de bom tamanho. E eu acho que é uma equipe que ano que vem pode se fortalecer ainda mais, porque sabe vir forte aí pro Brasileirão. É isso aí. Agora vamos prosseguir a nossa análise com um grande jogo nessa noite que vamos ter. É a revanche aí da semifinal da Copa do Brasil, a partida entre Corinthians e Fluminense. Eu falo do Corinthians primeiro ou você vai falar do Fluminense? Fica à vontade, pode analisar, Johnny, a equipe do Corinthians. Falar um pouco desse Corinthians, né, que vai aí reencontrar o Fluminense, que foi rival na Copa do Brasil. Enfim, o Corinthians que tem a volta hoje de Yuri Alberto, quer dizer, tem um desfalque de Yuri Alberto, que foi expulso contra o Santos, onde eu achei o Yuri Alberto muito infantil no lance da expulsão. Enfim, hoje o desfalque de Yuri Alberto. Mas vai ter Roger Guedes, vai ter Renato Augusto, vai ter aí Balbuena, Gil, vai ter aquele time que o Corinthians sempre escala em campo, enfim. E o Fluminense, vou deixar um pouco mais pro meu amigo Sanches, né? Enfim. E o jogo da Copa do Brasil foi uma coisa, hoje é outra história. O Corinthians aqui que busca a vice-liderança também, briga aí com o Internacional, com o Flamengo, pela vice-liderança da competição. Hoje entra o quarto colocado com 57 pontos, se vencer vai a 60. Ainda não pega a liderança nessa rodada, mas tem aquele jogo a menos que vai ser disputado agora no sábado, dia 29, na Serrinha, às 7h15 da noite, e com torcida. O Corinthians vai ter torcida nesse jogo aí contra o Goiás, enfim. Então o Corinthians vem hoje em busca de mais uma vitória diante da sua torcida. Eu não descarto o Corinthians hoje como favorito, não, por jogar em casa. Tá jogando bem em casa, sim, pode falar? Eu tava vendo aqui na prévia, né, aqui na escalação do Corinthians, tá dizendo aqui que o técnico Vitor Pereira tá em dúvida se bota o Michael ou o Matheus Vital. Uma pergunta pra você, Johnny, desculpa te interromper. Se colocar o Matheus Vital, como você acha que vai ser a reação do torcedor do Corinthians se o caso do técnico Vitor Pereira faça isso? Acho que ele vai fazer isso não, acho que ele vai de Michael. Eu, se eu fosse a torcida do Corinthians, eu não vaiaria, mas o Matheus Vital, eu acho que com aquele pênalti perdido contra o Flamengo, a torcida acho que ficou meio em cima. Mas alguma coisa eu quero dizer pra você. E o Fagner? Vamos vaiar o Fagner? Pois E também exatamente. E era o pênalti era a chance do título naquela hora. Porque se tivesse aquele, depois o Yuri Alberto era só fazer e o Corinthians ia ser campeão. Eu acho que foi mais peso pro Fagner do que pro Matheus Vital. Acho que o do Matheus Vital ele bateu muito longe. Eu acho que essa aqui foi a parada, né? Porque o Fagner acertou a trave, né? Foi azar. O Fagner vinha perdendo pênalti contra o time. Retrospecto do Fagner aí, o Gabriel mesmo já passou, é negativo, muito negativo aí com a camisa do Corinthians. E realmente, mas eu tô com você, Johnny. Eu acredito também que se o fardo for dividido, tem que ser dividido também com o Fagner, porque naquele momento ali, se ele converte aquele pênalti, com certeza o Corinthians seria tetracampeão da Copa do Brasil. Mas uma coisa eu digo também, pode apoiar o Matheus Vital ir lá e fazer o gol da vitória do Corinthians. Então, e mudando também um pouco mais essa configuração do time do Corinthians, né? Tornando um time mais articulado no meio de campo para frente, um time um pouco mais ofensivo. O Matheus Vital, ele tem essa função tática e quem sabe talvez é para mudar um pouco esse esquema tático aí do lugar do Michael. Seria uma boa também. Só explicando para vocês aqui, o Sanches falou que ou é o Michael ou é o Matheus Vital, porque o Adson, né, tá fora do jogo. O Adson também está suspenso. E o Yuri Alberto também. Sim. Então o Yuri Alberto e Adson não joga. Por isso que tem o Michael
Eu acredito que vai de Michael. Eu Ele acredito tá que com vai de estiramento do muscular na coxa, o Adson, tá, Johnny? Isso, e também tomou o terceiro amarelo contra o Santos. Então ele ia estar suspenso, mesma coisa nesse jogo aí, enfim. Então, vamos ver o que vai ser o Corinthians aí nesse jogo contra o Fluminense. É isso aí. Agora a gente já vai analisar um pouco mais a equipe do Fluminense, do técnico Fernando Diniz. É isso aí, Gabriel. O Fluminense veio de empate no clássico contra o vovô contra o Botafogo. A torcida do Fluminense não gostou do desempenho da equipe, inclusive não gostou nem porque a equipe empatou o jogo na parte final, né? O jogo tava 2x0 no Botafogo e o Fluminense foi buscar empate e quer dar uma resposta ao torcedor, né? E o Fluminense, assim, ontem teve muita polêmica aqui no Rio de Janeiro, porque o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, né, deu uma declaração aqui na sede do clube, que fica aqui pertinho da minha casa, né, dizendo que o Fluminense ano que vem vai ser bicampeão carioca e campeão da Libertadores. Ele cravou isso. Então, assim, a torcida do Fluminense não gostou nada dessa declaração, né? Então, realmente, eu acho que a situação interna do Fluminense ali com o presidente, tudo mais, torcida, não tá legal. Oi. Ele tá maluco? Pois é. Espera chegar o ano que vem, pô. Sim, realmente não. Cada um tem seus critérios, né? Mas declaração isso, meio polêmica. Ele tá tentando se reeleger, né? Isso aí tá fazendo ali a promessa de campanha dele. Desse jeito, mano. No Brasil, né, Johnny? Político que promete não cumpre, né? Então acho que. E outro, tem que esperar o ano que vem, mano. E assim, o Carioca até dá pra ganhar, dá pra buscar o Fluminense, né? Agora, Libertadores, não é só o Flamengo, não. Tem Palmeiras, tem o Atlético Paranaense, tá muito bem, vai ter o Corinthians, vai ter o Internacional, vai ter o River, vai ter Boca, vai ter Racing. Então, assim, não acho que vai ser fácil, não. Como ele tá pintando aí, parece que o Fluminense é o melhor time das Américas, né? Mas enfim. É o PSG das Américas. Mas fazendo aqui, assim, sendo justo, a própria torcida do Fluminense não gostou dessa declaração, ficou revoltada com o presidente Mário Bittencourt e com razão, né? Então, assim, então é isso, Fluminense, vamos ver como é que o Fluminense vai reagir a isso. Época de eleição, a gente sabe que época de eleição em clube sempre é muito conturbado, né? E o Fluminense vai passar por esse momento agora no final do ano e tá tentando buscar essa vaguinha direta para a Libertadores, que não tá nem garantida ainda, né? Porque vai ter um jogo difícil hoje contra a equipe do Corinthians, jogo fora de casa, né? O Fluminense perdeu pro Corinthians na Copa do Brasil, né? Na semifinal, com 3x0 jogando aí. Então vai ser um jogo realmente muito interessante. Acho que o Corinthians é o favorito por jogar em casa. E assim, o Fluminense está começando a ver o Inter disparar, o Flamengo disparar, né? Eu acho que o Fluminense não quer isso, não, né? Porque assim, se o Atlético, por exemplo, o Atlético Paranaense vencer a Libertadores, o G4 continua sendo G4, se não me engano. Não, tem o Flamengo, joga G5, né? Só uma coisa. Se o Fluminense perder hoje também, ó, o Corinthians vai abrir 5 pontos do Fluminense. Um jogo a menos. O Flamengo já tem 100 pontos de vantagem. Vai ficar meio longe ali. Então, assim, o Fluminense ainda tem até aqui a sequência do Fluminense, pega o Ceará fora, que briga pra não cair, pega o São Paulo em casa, Goiás, vai no time. Acho que tem uma sequência razoável pro Fluminense, dá pra pontuar bastante. Acho que a equipe vai conseguir se classificar para a Libertadores na fase de grupos direto, né? Já que esse ano o Fluminense caiu lá na pré-Libertadores. Enfim, eu acho que hoje é um jogo importante. Eu acho que até um empatezinho pro Fluminense, acho que já tá de bom tamanho aí pra torcida do Tricolor, né? Que sabe que vai ter uma sequência aí um pouco mais tranquila depois para pontuar e se manter no G4. É isso aí, agora a gente vai analisar a última partida que teremos essa noite, a partida entre Goiás e América Mineiro. O que esperar do América após a derrota para os reservas do Flamengo, né? Antes desse reserva até bom do Flamengo, né? Enfim, o América que disputa para entrar na Libertadores também, é um time que está fazendo uma excelente campanha, vai ficar, acho que na primeira parte da tabela aí, não sei se vai conseguir uma classificação para a Libertadores, mas vai ficar na primeira parte da tabela devido ao bom futebol que vem demonstrando. Perdeu para o Flamengo, sim, perdeu, mas para o reserva do Flamengo, que é muito bom também, enfim, e enfrenta o Goiás, que o Goiás venceu o Cuiabá na última rodada por 2-1, né? Recuperou aí as vitórias, e o Goiás que também, se vencer também o América, hoje faz 44 pontos, pode sonhar com a vaguinha da Libertadores, acho difícil. Tá embolado esse meio, né? Não dá pra descartar ainda. Sim, não dá pra descartar o Goiás ainda, o Goiás que pra mim, com essa pontuação, já não cai mais, e tem esse jogo que vai ser um jogaço entre Goiás e América Mineiro hoje, na Serrinha, o Goiás que vai ter 2 jogos agora seguidos em casa, que é o América Mineiro e o Corinthians no sábado, aquele jogo atrasado. Então, pro Goiás, pra ele pensar numa vaga da Libertadores, se ele ganhar os 2 aí, ele entra com tudo também, hein? Que não dá pra descartar essa equipe do Goiás brigando aí por
por essa parte aí de cima da tabela por uma vaga na Libertadores. É Bom, que é agora, assim, velho. É que é assim, o Goiás teve jogos aí que ele tava embalado, né? Ele tava muito bem. principalmente no início do Depois perdeu um campeonato, né? jogo e caiu. É. Isso daí pro Goiás foi muito difícil. Exatamente, Johnny. Johnny, já aproveitando o seu embalo aí, vamos pegar os seus palpites para as partidas de hoje. É a partida entre Botafogo e Bragantino. Qual o seu palpite? Ah, o Botafogo jogando em casa, acho que vai vencer o Bragantino por 2-0. Internacional e Ceará. O Ceará não tá ganhando de ninguém, é fora de casa e não vai ganhar do Inter. 3-0 Inter. Rapaz, olha só. Que isso, hein? Será que o Ceará tá entrando pra lista de clubes amados pelo Johnny Pereira? Não sei, hein? Tá a Não caminho. tem como. O futebol que o Ceará tá demonstrando fora de casa hoje é ruim demais. Não tá ganhando de ninguém. Seu palpite para Corinthians e Palmeiras, Fluminense. Lá na primeira rodada. Quase idêntico lá. Vai levar o Júnior ainda. Verdade. Seu palpite, Johnny, para Corinthians e Fluminense. Corinthians jogando em casa é favorito, acho que ganha. Mas não vai ser um jogo fácil. 2-1 Corinthians. Seu palpite para Goiás e América Mineiro. Cara, jogo difícil esse, hein? Esse aqui eu vou ficar meio em cima do muro. 1-1. Eita. Gabriel, seu palpite para Botafogo e Bragantino. Gabriel, só antes de dar meu palpite, então, como eu acerto até a diferença de gols, né, da equipe para outra, mas eu erro sempre. Eu falei que ia ser 2x1 Flamengo, foi 3x2. Falei que ia ser 2x0 Palmeiras, foi 3x1. É sempre assim, eu erro. Então você vai mudar a estratégia. Vou ver se eu boto mais gol agora. Só interrompendo o Santos aí, eu achei que ia acertar o Palmeiras ontem, porque o Atlético saiu na frente, hein? Mas o Palmeiras depois ligou. Vai lá, para deixar o Renato feliz. Acredita na vitória do Botafogo. Botafogo vence hoje, na minha opinião, jogando em casa, ganha aí por acho que, vamos lá, 2x1 Botafogo. Internacional e Ceará. Concordo com o João, mas vai ser mais econômico, porque o Inter não é um time muito de fazer muitos gols, né? Muita goleada. Então acho que vai ser 2x0 o Inter. Corinthians e Fluminense. Cara, jogo difícil pra caramba. Acho que o Corinthians tá com o desfalque do Galberto pesa bastante. Com certeza. Eu acredito no empate esse jogo. Eu acho que vai ser aí 2x2. Grande jogo, que nem foi na Copa do Brasil o primeiro jogo. Goiás e América Mineiro. Acho que o Goiás jogando em casa tá numa fase melhor do que o América Mineiro, que vem de derrota, né? Como disse o Johnny jogando em casa. Acho que o Goiás vence por 1x0. Gol do Pedro Raul. Botei no cartão. Bom, vamos lá. Eu acertei a vitória do Flamengo e do Palmeiras, mas errei no palpite. Então vamos lá, vamos ver também se agora eu dou uma melhorada no meu retrospecto. Botafogo e Bragantino, eu acredito que vai ser 2x1 para a equipe do Botafogo. Internacional e Ceará, eu acredito que o Inter vença pelo placar de 2x0. Corinthians e Fluminense, acredito que o Corinthians deva vencer aí também pelo placar de 2x1. Goiás e América Mineiro, esse jogo eu vou de 1x1. Bom, agora a gente vai falar aqui dentro do Connect Sport do nosso excelente quadro para você que gosta de modalidades olímpicas, quer ficar bem informado. Te apresento o nosso comentarista Gabriel Sanches com o quadro 1 Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. Minuto Olímpico. 1 minuto é 1 minuto para o Catar. Eu tô confundindo esses quadros tudo, rapaz. Tem curiosidades da Copa do Mundo, 1 minuto para o Catar e 1 minuto olímpico. A gente se confunde aqui na pauta. Mas esse momento é o quadro Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar do nosso Minuto Olímpico, né? Quadro onde eu trago tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês e começar falando então sobre o novo Basquete Brasil. E ontem tivemos aí 2 jogos. O Corinthians venceu o Rio Claro pelo placar de 98-77 e o Flamengo venceu o Fortaleza pelo placar de 80-60. Inclusive, estive nessa partida, né, antes do Maracanã, e o Flamengo venceu a equipe do Fortaleza, então por uma diferença de 20 pontos. Grande vitória do Flamengo e do Corinthians no basquete. Agora vou falar então sobre o Para Badminton, né, que é o torneio. Vamos ter o Mundial da modalidade, que acontece entre os dias 1 e 6 de novembro, e teremos 8 brasileiros lá em Tóquio representando o Brasil. Entre os convocados está o paranaense Vitor Tavares, da classe SH6, único representante do Brasil na última edição dos Jogos Olímpicos, que também ocorreram na capital japonesa. Né? Além do Vitor, tem também a Adriana Spinetti Ávila, Auricélia Nunes Evangelista, Breno Eduardo Johan, Júlio César Godoy, Marcelo Alves Conceição, Maria Gilda dos Santos Antunes, Rogério Júnior Xavier de Oliveira, são os representantes do Brasil nessa competição de Para-Badminton que acontece lá em Tóquio na semana que vem. Então, mudando de assunto, vamos falar sobre o Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino, que vai começar hoje, né? E essa tá uma curiosidade, hein? O Brasília vai participar, né? Mas vai perguntar, mas o Brasília não fica o Brasília? Concordo com você, mas aí tem uma parceria do pessoal de Brasília com a Federação Mineira de Vôlei, e o Brasília vai disputar então junto com o Minas, que é o grande vencedor, né, o grande atual campeão da Superliga
feminina, e também o Praia Clube, né, que também é um clube muito grande do vôlei também feminino, e também o Vinhedo, e hoje teremos então Minas e Brasília às 5 horas da tarde, e Praia Clube e Vinhedo às 7h30, lembrando que são 4 equipes, todo mundo contra todo mundo, quem fizer mais pontos ganha então, leva o título mineiro desse ano. Agora mudando de assunto, vamos falar então sobre a Copa do Brasil Sub-20, porque temos aí os confrontos decididos para as semifinais, que acontece no domingo, o primeiro jogo, né? O Flamengo pega o Ceará aqui no Rio de Janeiro na primeira partida, e o Palmeiras vai enfrentar o Inter nesse primeiro jogo. Então, no domingo, às 6 horas da tarde, vamos ter então esses dois grandes jogos, a semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Assim também, como está tendo a semifinal, né, do Brasileirão Sub-17, e hoje vamos ter o primeiro confronto entre Grêmio e Santos, né, às 3h30 da tarde, e amanhã tem Palmeiras, Atlético Paranaense. Palmeiras tá em tudo, hein? Impressionante, né? Tá na Sub-17, Sub-20, impressionante com o trabalho de base que o Palmeiras faz, realmente é bem interessante. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje, e amanhã eu volto com muito mais informações sobre o que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Tamo junto. Excelentes informações do nosso comentarista Gabriel Sanches. Quer seguir bem informado, só que agora no nosso Conect Esporte do Futebol Internacional? Nosso repórter Daniel Godoy vai trazer um pós-jogo completo das grandes partidas que tivemos ontem pela Champions League e também já fazendo um pré-jogo de hoje, das partidas que teremos hoje, a Champions League aí com grandes jogos. E nesse momento você vai ficar bem informado no nosso Conect Esporte. Boa tarde, Gomes, boa tarde, Sanches, boa tarde, Johnny, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E hoje eu estou aqui para falar sobre a quarta rodada da fase de grupos da Champions League da temporada 2022/23, que começou nesta terça-feira, dia 25 de outubro. Então vamos lá com as partidas dos grupos EH. Primeiro tivemos a vitória do Chelsea em cima do Salzburg pelo grupo E por 2-1, e com essa vitória os Blues estão classificados para as oitavas de final. Atualmente é o primeiro colocado com 10 pontos, e o terceiro, que é o Dinamo Zagreb, que acabou perdendo para o Milan por 4-0, é o terceiro colocado com 6. Já a equipe italiana está em segundo e atualmente possui 7 pontos e possui chances reais de classificação. Pelo grupo F tivemos um empate entre Celtic e Shakhtar Donetsk por 1-1. Enfim, as duas equipes já estão praticamente eliminadas. O Real Madrid perdeu para a equipe do RB Leipzig por 3-2, porém o time de Carlo Ancelotti está classificado para as oitavas de final. É o primeiro colocado com 10 pontos, o terceiro, o Shakhtar, tem apenas 6 e não pode mais alcançar. Já o Leipzig já está praticamente classificado também. Com essa vitória, está em segundo lugar com 9 pontos conquistados. Agora vamos para o grupo G, porque tivemos a vitória do Sevilla em cima da equipe do Copenhagen por 3-0, com destaque para um golaço do Isco, enfim, que jogou no Real Madrid, de fora da área, meteu um golaço no ângulo, sem chances para o goleiro. Mas, mesmo assim, o Sevilla ainda é o terceiro colocado com 5 pontos. Enfim, está em uma situação bastante complicada, apesar da vitória. E tivemos, no mesmo grupo, o empate entre Borussia Dortmund e Manchester City por 0-0, mas a equipe do Manchester City, de Pep Guardiola, também está classificada. Atualmente está em primeiro lugar e possui 11 pontos. E o Borussia Dortmund é o atual segundo, com 8. Agora vamos para o grupo H, fechando os jogos de hoje. A equipe do Paris Saint-Germain goleou Maccabi Haifa por incríveis 7-2, com direito a 2 gols de Messi e Mbappé. Neymar também deixou sua marca. O Neymar também ia dar mais um passe para o Messi. O jogador do Maccabi acabou fazendo gol contra, mas enfim, o PSG também está classificado para as oitavas de final. E, além disso, Benfica venceu a equipe da Juventus por 4-3. O Benfica até chegou a fazer 4-1, porém, no segundo tempo, parece que o time da Juventus acordou e acabou fazendo mais 2 gols, e, inclusive, quase acabou empatando o jogo. Mas, mesmo assim, a equipe da Juventus já está eliminada, não tem mais chance de classificação para a próxima fase. Agora aqui eu vou falar sobre os jogos de hoje. Enfim, pelo grupo A, o líder Napoli com 12 pontos
enfrenta a equipe da já eliminada Rangers. O Rangers, que é o quarto colocado com 0 pontos, ou seja, perdeu todos os jogos até aqui, diferente do Napoli, que venceu todos, e o Napoli, inclusive, vem fazendo uma campanha fantástica. Goleou Rangers, goleou Liverpool, goleou Ajax, enfim, que campanha vem fazendo a equipe italiana. No mesmo horário teremos, como eu falei, jogo do grupo. Liverpool, segundo colocado, enfrenta a equipe do Ajax, que é o terceiro colocado e já está eliminada, pois possui apenas 3 pontos. Enfim, vai ser muito difícil. E se o Liverpool vencer, ainda pode, quem sabe, pensar em ficar em primeiro no grupo. Já no grupo B, o Bruges enfrenta a equipe do Porto às 4 horas. Além disso, teremos o Atlético de Madrid, que joga a vida nesta quarta-feira, enfrenta a equipe do Bayer Leverkusen. A situação é a seguinte: o Porto é o segundo colocado com 6 pontos e o Atlético de Madrid é o terceiro e possui 4. Ou seja, o Atlético de Madrid tem que vencer o Bayer Leverkusen e torcer para que a equipe do Porto perca para o Bruges, que vem surpreendendo, tá? A equipe do Bruges atualmente está em primeiro lugar e possui 10 pontos. No grupo C teremos às 1h45 a partida entre Inter de Milão e Vitória Pilsen e Barcelona e Bayern de Munique. O Barcelona precisa vencer, senão dará adeus à fase de grupos da Champions League pela segunda vez seguida, como ocorreu na temporada 2021/22. No grupo D teremos Tottenham e Sporting às 4 horas. O Tottenham é o primeiro colocado com 7 pontos. Enfim, esse grupo está bastante embolado. Também teremos Eintracht Frankfurt e Olympique de Marselha. O Olympique de Marselha é o segundo com 6. O Sporting também está em terceiro com 6, porém a equipe da França está em segundo devido ao saldo de gols. E a equipe do Eintracht Frankfurt, que está em quarto lugar com 4 pontos, que é equivalente a 4 empates. Enfim, essa rodada vai pegar fogo. É isso aí, galera. Essas foram as notícias do dia. Uma ótima quarta-feira para todos. Valeu! Valeu, nosso repórter Daniel Godoy, trazendo um parâmetro completo da Champions League. Você viu, Daniel? Pode falar, o Johnny. Só quero corrigir o Daniel, não é quarta rodada, é quinta rodada. A quinta rodada aí da Champions League, mas está valendo aí a reportagem do Daniel Godoy, trazendo um parâmetro completo dos jogos de ontem e de hoje da Champions League. Bom, deu para ver aí que é bastante jogo para a gente analisar, né? Por isso vamos começar nesse momento fazendo um pós-jogo, analisando as partidas de ontem da Champions League. Cara, o que foi aquilo, hein? O PSG em cima do Maccabi Haifa pelo placar de 7-2. Tá multado, Gabriel. Foi, voltou. Agora voltou. O Daniel falou tanto que eu esqueci de mutar aqui. Mas é verdade, realmente, grandes jogos tivemos ontem. Aliás, o grupo H, né, foram 16 gols em 2 jogos, né? 7 do jogo do Benfica do Juventus e 9 do PSG, um total de 8 gols por partida quase. Né? Então, assim, realmente, grandes partidas. E meu destaque também vai para o antijogo que fizeram o Manchester City e o Borussia Dortmund, tá? Vou explicar direitinho para vocês, né? Porque, assim, os últimos 30 minutos de jogo foi só as duas equipes tocando bola para lá, para cá, para lá e para cá. Porque os dois resultados classificavam as duas equipes, né? O Borussia Dortmund classificou, o Manchester City também classificou em primeiro lugar. E com isso, então, realmente, acabando que as equipes abdicaram da partida. Parecia uma pelada entre amigos. Pois é, exatamente. Não, o DNA Guardiola. O DNA É. Guardiola purinho. O pessoal realmente não gostou disso aí, ficou bem chateado, inclusive. Até os torcedores do Borussia Dortmund vaiaram, inclusive, durante o jogo, realmente, essa atitude. E olha que vaiar no Signal Iduna Park, rapaz, não é nada fácil, hein? Exatamente. Mas enfim, tivemos aí a grande vitória do Leipzig, né, que venceu o Real Madrid por 3-2. O Real Madrid que jogou sem o Benzema, sem o Valverde, sem o Modric, acabou realmente não conseguindo fazer uma partida. O Vinícius Júnior, apesar de ter feito um gol, não foi bem, perdeu algumas oportunidades, poderia ter empatado o jogo, inclusive. O Rodrigo também ficou meio sumido, apareceu mais pro final do jogo, né, sofrendo pênalti, fazendo o gol do Real Madrid, né, que diminuiu para 3-2 o placar, mas eu acho que mesmo assim o Real Madrid vai ter o último jogo em casa contra o Celtic, né, jogando no Santiago Bernabéu, e vai ganhar e vai se classificar em primeiro, no momento tá 1 ponto à frente do Leipzig, né. Já o PSG passou, tratou esse do Maccabi Haifa 7-2,
grande atuação aí do Messi, né? O Messi jogou demais ontem. O Mbappé também, o Neymar também jogou muito bem. Todo mundo jogou bem, é verdade, né? O PSG todo fez uma boa partida. E agora o PSG pega a Juventus sem o Neymar, né? O Neymar que acho que muita gente achou até que o Neymar forçou esse terceiro cartão, né? Porque para poder zerar para as oitavas de final, né? Então realmente acabou com o Neymar, então vai ficar de fora dessa última rodada, que acontece, né, na semana que vem, já na quarta-feira que vem, então teremos os últimos jogos aí dessa primeira fase, e tá faltando um pouquinho pra Copa, então realmente o pessoal acho que tá pensando mais na Copa do que propriamente na Champions. O Messi, Mbappé, o Neymar, estão nem mais pra Champions, né? Essa que é a verdade, já conseguiu a classificação já, e agora Copa tá chegando. É verdade, né? E pra finalizar, vou deixar alguns jogos aqui pro meu amigo Johnny também, falar do empate entre Celtic e Shakhtar, e do gol que perdeu o jogador do Shakhtar no segundo tempo, uma coisa impressionante, sem goleiro, depois vocês dão uma olhada no lance aí. Até o Johnny faria aquele gol. Jesus Cristo, que gol foi aquele? Faria, Johnny, ou não? Tem cara de ser aquele volante marcador jogando. E assim, se o Shakhtar tivesse feito aquele gol, Lateral. o Shakhtar teria até a chance de classificar ainda, tá? Porque assim, poderia... Na verdade tem chance ainda, porque venceu o Leipzig por 4-1 jogando fora de casa. Agora vai ter que vencer fora de casa, mas poderia até ficar uma situação melhor do que estava a equipe do Shakhtar. E agora, então, vai ter que vencer agora a equipe do Leipzig jogando em casa para buscar essa vaga nas oitavas. Será que dá? Já venceu no turno por 4-1 na Alemanha, dá para tentar vencer em casa agora. Mas é isso, qual é com você, Johnny? Acho que o RB Leipzig só depende dele para ganhar, para se classificar. O empatezinho já basta, né? Vou falar agora do Chelsea, né? O Chelsea que, com a vitória de ontem, se classificou, inclusive em primeiro aqui, ó. Porque o Milan ainda corre risco de ficar fora, porque enfrenta o RB Salzburg na próxima rodada. Então é um jogo aí, ó, final pro Milan na próxima rodada, apesar de ter vencido por 4-0, ainda briga com o RB pela classificação. E já o Chelsea garantiu a primeira posição, porque vai enfrentar na próxima rodada o Dinamo Zagreb, que já não tenta buscar uma Liga Europa, pelo menos aqui, caso o RB Salzburg perde na próxima rodada. Enfim, então esse grupo aqui tem muita briga ainda entre o Milan, o RB Salzburg e o Zagreb ainda, que pode ir para a Liga Europa. Enfim, falar um pouco dos jogos de hoje, né? Vou começar pelo grupo aqui do... Johnny. Não, os de hoje vai ser depois, Johnny. Hoje é só um pós-jogo das partidas de ontem. Enfim, tem o jogo do Milan, como eu falei, mas aí só acabou esses jogos aqui, gente. Não, teve a vitória do Sevilla também, que vai ser o Sevilla com direito a um bonito gol aí do Isco. A vitória do Sevilla, eu vi esse gol, inclusive, um gol lá. Fez o Juventus também, Johnny. E o Sevilla aqui, ó, já, briga ainda por uma classificação, porque não? Não dá mais não. Não dá não. Não, tá, mas só que o problema é que na Champions o critério de desempate é confronto direto, e o Sevilla perdeu os dois jogos pro Borussia, quer dizer, empatou um com o Borussia Dortmund e perdeu o outro. Então, mesmo se alcançasse o número de pontos, é a mesma coisa do Barcelona, entendeu? Que o Barcelona perdeu pro Inter de Milão e empatou, ou seja, perdeu o confronto direto. Então, por isso a Inter de Milão precisa só de empate para se classificar, entendeu? Então, essa que é a parada, por isso que o Sevilla tá fora da Champions, mas vai tentar buscar uma vaga agora, quer dizer, vai tentar buscar o título da Europa League, né? O Sevilla que é o maior campeão. Né? E conhece bem a Europa League, né? Sevilla conhece pouco a Europa League. Já, tá classificado. Tá classificado para a Europa League. E é o que o Sevilla pensa daqui para frente, né? Que é a Liga Europa, porque ele é o maior ganhador e pode ser um candidato aí, quem sabe. Só o tetracampeão da Europa League. A Europa ele entrou bastante time, inclusive o Juventus, né, Johnny? Que perdeu pro Benfica também. Sim, e se eu não me engano, ele já pegou o Manchester United na Liga Europa. Foi muito bem. Sevilla é um time de Liga Europa, hein? De Champions League. Foi campeão em cima do Liverpool já também, de Liga Europa. Já ganhou vários títulos legais esse vídeo, né? É isso aí. Análises feitas aí da Champions League. Agora o assunto é Copa Libertadores Feminina, até porque temos um representante brasileiro que vai jogar, o Palmeiras, enfrentando a equipe do América de Cali da Colômbia. Sim, o que esperar desse Palmeiras que pode pegar o Boca que se classificou ontem nos pênaltis, né? Um jogaço que fez ontem e se classificou para a próxima fase da Libertadores da América. E o Palmeiras que se classificou naquela vitória heróica lá no finalzinho, no último minuto da Daia Silva, né?
enfim, e hoje encara o América de Cali. No momento que eu ia passar a escalação, a internet aqui não me ajuda muito. Ao Enfim, vivo. Ao vivo acontece essas ocasiões, às vezes. vai o Palmeiras, eu acredito que hoje vence o América de Cali sim, e vai para a final. Agora sim, voltou o negócio aqui. Vou passar uma possível escalação do Palmeiras. Possível não, acho que é essa a escalação que o Palmeiras vai entrar em campo. Com a Júlia no gol, a, a Bruna Calderani na lateral, Poliane, Júlia Bianchi e Catrine no 4-4-2, enfim, 4-4-3, enfim. Ari Borges, Duda Santos, aí tem a dúvida do técnico Ricardo, que é ou vem com a Camilinha, ou vem com a Carol Baiana, que jogou muito bem, entrou no segundo tempo lá no jogo das quartas de final e foi muito bem, mas eu acredito que ele vai vir de Camilinha. Então eu vou falar aqui Camilinha, a Bianca Brasil, a Bia Zenerato e a Daia, que fez o gol da vitória lá, pode ganhar uma vaga, deixando a Andressinha no banco. Então esse é o provável Palmeiras, que enfrenta o América de Cali hoje às 7h15 da noite. É isso aí, Johnny. E o seu palpite para essa partida, né? Essa Libertadores que está muito equilibrada. O Corinthians, que era um time que tinha uma invencibilidade enorme sob o comando técnico Arthur Elias, acabou sendo eliminado para a equipe do Boca Juniors. Sim, Palmeiras, que é o único brasileiro, eu acredito que vai vencer e vai enfrentar o Boca, 2-1 Palmeiras, e vão enfrentar o Boca e trazer o título para casa. Palmeiras que tem que apagar aquele Campeonato Brasileiro que foi muito mal na semifinal. É isso aí. Todos nós acreditamos na vitória do Palmeiras. Eu acredito aí que o Palmeiras vença também pelo placar de 2-0. E aí, Gabriel, seu palpite para essa partida? Acho que o Palmeiras vence aí, 3-1 Palmeiras, e o Palmeiras vai se classificar aí pra final e acho que vai ser campeão também contra o Boca, apesar do Boca tá fazendo uma excelente campanha também, um time bem interessante, bem cascudo também esse time do Boca. Sempre, né? Feminino, masculino. Rapaz, o Boca nunca perde esse DNA de ser carrasco dos clubes brasileiros, tanto no futebol masculino e agora no futebol feminino, mas a gente torce pro Palmeiras e a gente espera que o Palmeiras conquiste a Copa Libertadores e a gente vai trazer informações aqui no nosso Connect Sport. Quer falar mais alguma coisa, Johnny? E só comentando aqui para vocês, o Boca que empatou e venceu nos pênaltis por 3-0. Depois, o Cali perdeu 3 pênaltis seguidos. É isso aí, mas a gente crê e a gente torce que o Palmeiras conquiste essa vaga e conquiste também o título da Copa Libertadores. Agora vamos voltar para o futebol masculino, falando do Campeonato Brasileiro. A 34ª rodada teve início ontem, com a grande partida no Maracanã, a vitória do Flamengo diante da equipe do Santos pelo placar de 3-2, com direito a um grande gol do Pedro. Mas antes também a gente teve aí polêmicas na arbitragem mais uma vez, né? A gente teve aí o Santos enviando uma carta à CBF. Nesse momento a gente vai estar passando aqui o que foi escrito aí para o Edinaldo, presidente da CBF, que diz assim, ó: Presidente Edinaldo, para que a CBF tem VAR? Essa arbitragem vergonhosa é cada vez mais prejudicado o futebol brasileiro. O senhor deve excluir esse juiz do VAR e o árbitro de campo. Exigimos que esses senhores nunca mais atuem em nossos jogos, nem mesmo uma consulta ao VAR foi feita. Entendemos que isso já passou de um erro comum para uma ação desastrosa. O que fizeram hoje foi um crime. Nos 2 últimos jogos enviamos ofícios de erros e nenhuma resposta recebemos. Pelo contrário, novamente prejudicados. Em várias partidas, as arbitragens tendenciosas devemos pensar que é algo direcionado para que o senhor somente, deixa eu ver aqui, que investem em treinos, se esses árbitros não têm o mínimo de preparo. O que mais precisa acontecer? O Santos não vai mais tolerar essa falta de profissionalismo recorrente de uma entidade que tem os clubes como prioridade. Queremos que tornem pública imediatamente a conversa do árbitro com o VAR. Chega de erros de tão grosseiros que nos levam a pensar que simplesmente simples erros. Bom, tá aí nesse momento a carta do ofício. Eu peço perdão para alguns de vocês pelas falhas aqui enquanto eu li a carta, porque no momento que eu estava lendo a carta estavam me ligando aí, portanto me atrapalhou, então peço perdão aí em alguns erros que eu cometi aqui lendo essa carta, mas tá aí o Santos manifestando aí a sua indignação com a arbitragem de ontem, né? Lembrando que tivemos um lance polêmico que não teve consulta no VAR e a CBF prontamente acabou atendendo aí o pedido do Santos e o árbitro da partida acabou sendo afastado.
Verdade, né, Gabriel? O Santos que também já havia sido prejudicado contra o Corinthians, né, com aquela expulsão, né, muito injusta, né, que o jogador pisou no chão, né, do Santos, que só não me recordo o nome dele agora também. Gabriel, E deixa eu só corrigir aqui que no momento me ligaram aqui no final da frase, eu acabei não lendo corretamente, pedindo perdão mais uma vez a quem nos acompanha. Chega de erros de tão grosseiros que nos levam a pensar serem simplesmente erros. Aí tá aí, portanto, essa parte final, trecho da carta do Santos aí, em repúdio aí ao árbitro que apitou a partida ontem. enfim, ontem realmente o Santos foi prejudicado, o pênalti... Oi? Uma coisa, contra o Corinthians foi expulso o Lucas Barbosa. Eu acho que também foi um lance muito sério, foi tipo, do grau do que foi ontem, né, acho que o VAR tinha que ter chamado, porque aquilo ali foi um lance assim, muito esquisito, e ontem também foi. Na minha opinião, o pênalti foi claro. A única impressão que dá é que só não foi pênalti, só não deu pênalti, porque foi gol do Flamengo. Eu acho que o juiz ficou meio pressionado ao não dar o gol pro Flamengo, entendeu? Tipo, ia anular o gol. Oi? Uma coisa, ô Sérgio, só que o lance do gol do Flamengo foi exatamente... Então, sim, por isso que eu tô falando. O árbitro também fez o lance. Sim, eu acho que eu não sei se foi, tipo, se ele assim... Pra mim, ele tinha que ter anulado. O que? Não, concordo, também acho. E aí aí provavelmente ele foi pro intervalo, viu que foi besteira, né? E aí começou a famosa lei da compensação, né? Que aí teve um pênalti pro Flamengo, também não foi Isso é o errado dos árbitros aqui no Brasil. Não, isso é absurdo. Porque no segundo tempo, o Eduardo Bauerman deu uma tesoura no Cebolinha dentro da área. Seria pênalti também, na minha opinião. Obviamente, nem se compara com o primeiro lance, porque o primeiro lance teria resultado... Um gol do Flamengo teria resultado no gol do Santos, né? Mas não deixa de ser pênalti da mesma maneira, né? Como foi o pênalti do Santos também. Enfim, a arbitragem aqui no Brasil é lamentável. Eu não acho que tenha... Aliás, nunca acreditei nisso, né? Que tem essa coisa de roubo, favorecimento para um clube só, essas coisas assim. Eu acho que isso não existe. E eu acho que o que existe é incompetência mesmo, entendeu? E são vários jogos, né? Isso não foi só no jogo de ontem. Isso já é recorrente direto no futebol brasileiro. Já virou uma cultura enraizada esses erros grotescos da arbitragem brasileira. Vários jogos. E é muito... E assim, cada vez piora mais. Não existe uma evolução, entendeu? E quando é que, por exemplo, o Wilson Seneme, né, que, se não me engano, é o diretor da comissão de arbitragem lá, vai ser punido? Ele tem que ser punido, não os árbitros, né? Então, assim, realmente aí, beleza, pune os árbitros, aí leva ele, fica 3 meses afastado, e volta daqui a 3 meses pra fazer besteira de novo. E assim é um ciclo. Esse juiz, né, na minha opinião, sempre foi um juiz limitado, nunca foi um juiz que assim, que apitou de forma boa mesmo, sempre teve decisões questionáveis e tudo mais. E ontem teve mais uma e realmente o Santos acabou sendo prejudicado, e poderia ter saído ontem do Maracanã com uma vitória. E acabou manchando a partida, querendo ou não, realmente, esse lance. Acho que ninguém queria passar por isso. Inclusive, estava no Maracanã. Realmente, você tira o brilho do jogo, né? Sabe? Uma situação dessa. Mas, enfim, o Flamengo não teve nada a ver com isso. Aliás, o gol do Pedro foi um golaço, né? O Pedro realmente está na fase de passagem, um belo gol. E o que o Pedro tá jogando é uma barbaridade. Fez um gol de letra. No segundo tempo, o Santos voltou com mais vontade. Conseguiu empatar o jogo logo no começo, com o gol do Alex de cabeça. Belo gol também. Só que aí o Flamengo voltou a tomar conta da partida e a lei do ex, ela é implacável, ela sempre aparece, né? Não tem jeito, ela sempre dá um jeito de aparecer. E ontem apareceu novamente com o gol do Marinho, né? Fazendo o segundo gol pro Flamengo. Tava fazendo uma partida bem ruim o Marinho, tá? Tava vendo lá do estádio que normalmente não tava conseguindo entrar dentro do jogo. Até meu pai falou que ele, acho que essa é a pior partida do Marinho camisa do Flamengo, só que ele conseguiu entrar, fazer um belíssimo gol e acabou fazendo o segundo gol do Flamengo. E depois o Arrascaeta com a sua genialidade, né? Um jogador, na minha opinião, um cracaço de bola, na minha opinião, o melhor jogador do país. Você arrancou a palavra da minha boca, eu ia falar isso nesse exato instante. Tá jogando demais. Ele joga muito, né? E ele tá machucado, tá? Essa que é a parada, ele tá com uma pubalgia e é um cracaço de bola e marcou um belíssimo gol ontem também, fazendo 3-1. No final, o Carvajal ainda diminuiu pro Santos. Cara, no final de tudo, pra ser bem sincero, apesar da arbitragem ter estragado a partida, foi um grande jogo, tá? O Santos jogou bem, o Flamengo jogou bem, e eu realmente me senti privilegiado de ter visto esse jogo dentro do estádio. Foi um jogo bem legal. A torcida do Flamengo já pegando o seu gancho, Gabriel, perdão aí de te cortar, peço perdão. Já passa os vídeos aí, o conteúdo que o Gabriel...
Flamengo no ano, né? O Flamengo assim, em nenhum momento chegou perto, né, do líder do campeonato, em nenhum momento sequer, né? Talvez só no jogo contra o Ceará ali, quando empatou por 1-1, o Flamengo chegou próximo. A torcida do Flamengo mesmo assim lotou todos os jogos e apoiou a equipe, e agora o Flamengo vai em busca aí desse tricampeonato da Libertadores. Mas a atmosfera tá bem bacana, inclusive hoje de manhã, né, Gabriel? Teve o Aeroflá, né, 6h30 da manhã, o pessoal já tava lá na porta do CT do Flamengo para apoiar a equipe rumo à final da Libertadores. Teve torcedor subindo até no ônibus, né? Pois é. Assim também como o Atlético Paranaense fez lá em Curitiba também. Então, assim, vai ser uma festa bem bacana. E acho que as duas torcidas estão apoiando bem, tanto o Atlético Paranaense quanto o do Flamengo. Eu acho que vai ser uma final bem bacana no sábado e que vença melhor, né? Essa que é a verdade. É isso aí. Agora a gente vai voltar a falar da Champions League aqui dentro do nosso Connect Sport, fazendo um pré-jogo completo das partidas de hoje. Eu sei que o Daniel ele fez um parâmetro completo na entrevista, da reportagem dele, mas para você que está chegando agora não está ligado nos jogos de hoje, eu vou reforçar aqui os confrontos que teremos hoje pela Champions League. Teremos a Inter de Milão enfrentando a equipe do Vitória Pilsen da República Tcheca, o Clube Bruges da Bélgica enfrentando a equipe do Porto, o Eintracht Frankfurt recebendo a equipe do Olympique de Marselha, o Barcelona e o Bayern de Munique se enfrentando, o maior jogo da rodada, o Ajax enfrentando a equipe do Liverpool, o Atlético de Madrid enfrentando o Bayer Leverkusen da Alemanha, o Tottenham enfrentando o Sporting e o Napoli vivendo uma excelente fase. Para mim, hoje o melhor time que está jogando mais bonito no futebol europeu, enfrentando a equipe do Rangers da Escócia. Verdade, né, Gabriel? Vamos ter grandes jogos aí hoje, né, na Champions League. E o destaque vai para daqui a pouquinho o jogo que vai decidir tudo, né? Inter de Milão e Vitória Pilsen. Esse jogo acontece daqui a pouquinho, né? Vou ter até aqui o horário. 1h45 da tarde. E por quê? Por que esse jogo é importante? Porque se a Inter de Milão vencer, a Inter de Milão elimina o Barcelona da Champions League. Barcelona que tá com grande chance de ser eliminado 2 anos. Eu acho que já era, porque o Vitória Pilsen até agora tomou 16 gols, não fez nenhum ponto, né? Então acho difícil a equipe do Vitória Pilsen arrancar algum ponto aí do Inter de Milão jogando dentro do San Siro ainda. San Siro não, Giuseppe Meazza, né? Que San Siro é quando joga o Milan, né? Enfim, realmente acho que vai ser um jogo bem complicado. Eu acho que a Inter de Milão vai conseguir sim a classificação. Outra equipe também que quer voltar aí, né, a vencer é o Liverpool, né? Que vem de derrota no Campeonato Inglês para o Nottingham Forest. Pega a equipe do Ajax hoje, também já está classificada. E como disse o Johnny, né, ainda quer buscar uma possível vaga. O Daniel quer buscar a primeira colocação. Eu acho difícil, né? Porque vai ter que reverter, por exemplo, vai ter que vencer por 4-0 o Napoli no último jogo. Eu acho que isso vai ser praticamente impossível aí acontecer. Então acho que o Liverpool vai ficar na segunda colocação mesmo da Champions League. Já o Atlético de Madrid também vai jogar todas as suas fichas nessa partida de hoje contra o Leverkusen. Precisa vencer esse jogo de qualquer maneira para ainda ter chance de classificação, né? Porque na última rodada vai pegar o Porto fora de casa. Que aí vai ser jogo decisivo mesmo, né, no dia 1, na semana que vem. Então, assim, realmente, o Atlético de Madrid precisa vencer esse jogo de hoje, se quiser pensar. E olha, parando para ver aqui, né, podemos ter aí Ajax na Liga Europa, Atlético de Madrid, Barcelona, Sporting de Portugal, que mais? Sevilla já tá, Juventus, e ainda tem Manchester United, tem Arsenal. Essa Liga Europa promete também ser uma das melhores da história também. Tá? E como, hein? Grandes times. Impressionante, tá ficando legal. Eu tô curioso pra ver como é que vai ficar essa Liga Europa aí. Lembrando que a Liga Europa teremos jogos amanhã, né? É isso aí. Antes da análise do nosso comentarista Johnny Pereira dos jogos de hoje que teremos pela Champions League, a gente vai para um rápido intervalo no nosso Connect Sport e voltamos já.
Estamos de volta com o nosso Connect Sport. Dessa vez vamos dar continuidade com a análise dos jogos de hoje pela Champions League com o nosso comentarista Johnny Pereira. E falando, vou começar pelo líder em geral na competição, que é o Napoli, né? Que temporada que faz o Napoli, que pega o Rangers hoje para garantir aí a melhor campanha. Claro, o Bayern de Munique é um time que pode superar nessa Champions League, né, sendo o melhor em geral, que ganha aí decide todos os jogos em casa, né? Enfim, esse é o Napoli que enfrenta o tipo do Rangers em casa, o Rangers que apanhou de todo mundo e não vai ganhar, para falar a verdade, não vai ganhar do Napoli jogando na Itália. Então o Napoli, para mim, vence esse jogo e sendo aí, sacramentando uma boa campanha esse ano, a equipe italiana. Enfim, agora falar sobre o Barcelona e o Bayern de Munique. O Barcelona que hoje está eliminado da Champions League, né? Conta aí com a derrota da Inter de Milão. Acredito que a Inter de Milão não vai perder. Então, enfim, o Barcelona tem agora que pensar na Liga Europa. Mas quem sabe não arranca um pontinho do Bayern de Munique. Acho difícil também, mas joga em casa hoje. Joga contra o Bayern no Camp Nou, diante da sua torcida. Quem sabe não faz uma vitória aí contra o Bayern de Munique. Hã? O Miller, né, postou no TikTok falando assim, estou a seu caminho, Lewandowski, que marcou ele ainda. Né? Eu vi isso daí, achei muito engraçado. Os dois jogaram junto, né, na última temporada. Jogam 10 anos juntos quase. São praticamente amigos aí, acho que é zoeira de amigos isso daí. Será que no jogo de ida percebeu que o Lewandowski meio que deixou o Miller no vácuo, no túnel do vestiário e tal? Será que é zoeira? Eita, será que isso procede? O Lewandowski ficou bolado. Não sei, na internet que rolaram aí, né, no jogo da ida, né? Será? Vamos ver como vai ser o reencontro dos dois mais tarde, né? Pois é, vamos ver se vai ter aquele abraço, né? Ou se vai ser só... Lembrando que o Lewandowski também teve assim, com o Royce, né, do Borussia Dortmund, né, que jogava no Borussia e tal, mas os dois continuaram amigos após também a saída dele do Borussia. Acredito que vai continuar assim, os dois também, o Thomas Müller com o Lewandowski, que hoje pode fazer prevalecer a lei do ex, né? Pode fazer gol contra o Bayern, mas é um jogo que... O que perdeu de gol, hein, John, no primeiro jogo, o Lewandowski, hein? Sim. E ficar para nós, o Barcelona esse ano está em reconstrução. Acredito que o ano que vem, a próxima temporada, vai reforçar mais para ser um time mais competitivo na Champions League, porque esse ano já era. Para mim, ele vai disputar a Liga Europa com Arsenal, Sevilha, Manchester United, entre outros aí. Então, Barcelona está eliminado, mas pode tirar um pontinho do Bayern jogando em casa, enfim. E o Tottenham, que pode garantir a primeira colocação. Quer dizer, assim, tem a última rodada, né? Mas se vencer, vai ficar muito próximo da primeira colocação. Ele que vai secar. E o Olympique de Marseille, que enfrenta o Frankfurt. E também o próprio Sport pode vencer aí e pegar esse grupo aqui. Tá até equilibrado. Tá o Tottenham com 7 pontos, o Olympique de Marseille com 6 pontos, o Sport com 6 pontos e o Frankfurt também com chance de classificação com 4 pontos. Então todos os times aqui ainda disputam. Acho que é o grupo mais equilibrado hoje da Champions League. E o Tottenham só depende de si. Pode vencer hoje e carimbar a vaga para a próxima fase, porque se vencer o Sport já não alcança mais na última rodada, então ele se classifica. Porque tem um confronto entre o Olympique de Marseille e o Frankfurt também. Então para o Tottenham hoje vai ser vida ou morte para ele hoje. Porque se ele perder também, ele pode dar adeus aí à Champions League, caso houver vencedor entre Frankfurt e Olympique de Marseille aí. Quem sabe o Tottenham também não entra na Liga Europa, hein? Quem sabe, né? Ainda tá tudo embolado aí no grupo da Champions League. E tem o... então é isso, né? Acabam os jogos de hoje. Isso aí, fez o pré-jogo completo, Johnny. Faltou passar pela Liga Europa e Conference League aqui no Connect Sport. O palpite também hoje ou não? Hoje não, né? Vamos fazer o pré-jogo completo amanhã. Ou vocês querem o palpite? Vocês que sabem. Vocês que sabem também. Então vamos de palpite, vai. Vai, Barcelona e Bayern pelo menos aí, vai. Vai, Barcelona e Bayern. Qual o seu palpite, Gabriel? Eu acho que o Barcelona jogando em casa vai tomar uma sapeca do Bayern. Mentira, eu não sei. Acho que 3-2 Barcelona. Louco. Olha, acho que vai ser um jogo de bastante gol. Eu vi que o Johnny gesticulou assim, meio que não entendeu o seu palpite. Então eu vou dar o direito de resposta pro Johnny.
Não entendi na hora que ele falou assim, ô louco, o Bayern vai sapecar o Barcelona. É que eu lembrei que o Bayern não tá classificado, então provavelmente deve poupar meio time aí. Então eu acho que por conta disso, acho que o Barcelona vai ganhar. Não. Eu acho que o Bayern vai ganhar de 1-0. Acho que vai ser 2-1 Bayern de Munique. Isso aí, Porque o Bayern, disputa a melhor campanha ainda da Champions. Não, mas exatamente. o Johnny, melhor campanha não tem na Champions, entendeu? Não é que nem Libertadores, né, que joga em casa, não. Isso aí zera tudo e é tudo sorteio até o final. Não tem essa coisa de melhor campanha. Então, pra eles, difere ficar com 18 pontos ou ficar com 12 e ser líder. Não tem diferença, entendeu? É isso aí, agora vamos analisar no nosso... Analisar não, nesse momento no nosso Connect Sport temos um quadro, um excelente quadro aqui dentro do nosso programa, que é o quadro do nosso comentarista Johnny Pereira, Curiosidades da Copa do Mundo. É com você, Johnny. Hoje falar da Copa que a nossa seleção conquistou pela primeira vez na sua história, que foi a de 1950, jogando na Suécia e disputando a final contra a Suécia, já chegou lá. Enfim, o Brasil que pela sexta vez seguida disputando uma Copa do Mundo, a única seleção até hoje, enfim, que disputou todas as edições. E aquele ano que era o melhor time da seleção brasileira, como todo mundo diz aí. Primeiro eu vou passar pelas eliminatórias aqui, ó. O Brasil que na eliminatória caiu no grupo 1 com o Peru. Enfim, a Venezuela e a Colômbia desistiram naquele ano. E o Brasil fez 2 jogos contra o Peru. Empatando 1-1 lá em Peru e ganhando por 1-0 em casa no Maracanã, no Rio de Janeiro. E se classificando para a Copa do Mundo em primeiro lugar. Enfim, e o Brasil naquele ano embarcou com vários jogadores de Botafogo, Santos, Fluminense e Flamengo para a Copa daquele ano lá. Aí eram os times naquele ano que vinha fazendo excelentes campanhas. E o grupo do Brasil, naquele ano, deixa eu passar aqui, que era o Brasil, além do Brasil, tinha a União Soviética, que terminou em segundo lugar, com 5 pontos, a Inglaterra terminou com 3 pontos, e a Áustria, que foi a lanterna. Então o Brasil que estreou contra a Áustria, vencendo por 3-0, depois empatou com a Inglaterra, fez um grande jogo contra a Inglaterra 0-0, enfrentou a União Soviética, que era a vice-líder que foi a vice-líder da competição, vencendo por 2-0, e o Brasil que foi para as quartas de final daquele ano, enfrentando pela primeira vez o País de Gales, que foi a primeira Copa do País de Gales, eliminando por 1-0. E teve a semifinal contra a França, vencendo por 5-2, um grande jogo que o Brasil enfrentou. E agora aqui, ó, antes de falar do jogo da final, passar o Brasil nessa Copa do Mundo aqui, ó. Olha o time do Brasil. Tava com Gilmar no gol, ídolo do Santos, Djalma Santos, Orlando, Berlini, que era o capitão, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Zagallo, Vavá, Pelé. Olha que time que tinha o Brasil. Espetacular, hein? Treinado pelo Sem palavras. Peola. Então, timaço mesmo. E naquele ano eu destaco não só uma pessoa que foi o destaque da seleção, como o Pelé. Acho que eu mandei a imagem aí para você do Pelé, mas eu não destaco só o Pelé. Eu destaco o Vavá, que fez uma excelente Copa do Mundo, o Garrincha e o Zagallo, e também o Didi, que foi destaque da última Copa e também dessa Copa de 58. Então, esses jogadores, para mim, esses 4 foram os que evoluiu na seleção e fez uma excelente final. Agora eu vou passar a final aqui por 5-2 sobre a Suécia, com 2 gols de Vavá, 2 de Pelé e 1 de Zagallo, arrebentando o Brasil, jogando muito. Essa aqui, para mim, foi a melhor seleção de todos os tempos. Enfim, Brasil aí campeão em 58. Essas foram as curiosidades da Copa do Mundo para vocês. Volto aí com você, Bob. Valeu, Johnny Pereira. Obrigado pelas excelentes informações do quadro Curiosidades da Copa do Mundo. Agora a gente vai falar da Série B. A 37ª rodada teve início ontem com 2 partidas. A vitória do CSA diante do Vila Nova pelo placar de 1-0. Eu acho que esse placar eu acertei, hein? E o Brusque, que ficou no empate por 0-0 diante do CRB. Começar aí, Santos? Pode começar. E o Santos está... Quer que eu comece? Tá, não, geralmente é você, não, tranquilo. Beleza, eu falo então do CSA. Então, o CSA conseguiu uma grande vitória por 1-0. Né? E assim, momentaneamente está fora da zona do rebaixamento do CSA com essa vitória. Né? Vitória importante demais aí, né, para a equipe de Alagoas, que tava precisando realmente vencer. O que é que o Novo Horizontino hoje?
Eu acho que o Novo Horizontino, não sei se vai aguentar o Cruzeiro, não, hein? Enfim, 1x0 CSA, vitória importantíssimo, gol aí do Rodrigo Rodrigues, né? Com esse resultado, como eu disse, o CSA chegou aí a 42 pontos e momentaneamente jogou a equipe do Novo Horizontino para a zona de rebaixamento. O Novo Horizontino que vai enfrentar o Cruzeiro, se eu não me engano, na quinta-feira, né? Deixa eu pegar aqui o jogo. Exato, quinta-feira. Amanhã, 7 horas da noite, então, o Novo Horizontino e Cruzeiro. E assim, tem que ver saldo de gols, critérios e tal, tudo mais. Ver se o CSA consegue, mesmo com o empate, se manter. Lembrando que na última rodada, o Novo Horizontino vai enfrentar a equipe do Operário fora de casa, o Operário já rebaixado, né? E o CSA pega o Cruzeiro. Ou seja, realmente vai ser difícil pro Só uma CSA. coisa. Eles estão empatados de saldo de gols com 37, só que tem os gols marcados aqui, ó. O Novo Horizontino está com 45 gols sofridos 40 e marcados. 40 marcados. E Quem tem mais vitória? 27. Quem tem mais vitória? Aqui, ó, 10 vitórias, 10 jogos. 11 vitórias do Novo Horizontino e 15 do CSA. Então mesmo se o Novo Horizontino empatar, ele não passa, vai ficar na zona de rebaixamento, vai ter que vencer o Cruzeiro para poder passar o CSA. Por quê, né? Porque o vitórias é o primeiro critério de desempate, né, aqui no Brasil. Na verdade, só corrigindo, 10 vitórias do Novo Horizontino e 9 do CSA. Então mesmo se passar, então passe então a equipe do Novo Horizontino, porque o CSA tem um saldo de -7 e o Novo Horizontino tem -5, né? Ou seja, tem um saldo melhor que o do Ceará, do CSA, desculpa, o Ceará tá na primeira divisão ainda, hein? Mas enfim, o Novo Horizontino então precisa de apenas de empate hoje contra o Cruzeiro e vai ser realmente jogo decisivo aí amanhã, né, contra o Cruzeiro. E o CSA então pelo menos botou mais fogo ainda, né? Pegou gasolina, tacou mais ainda nessa disputa aí contra o rebaixamento, porque tem da Chapecoense, o Tombense vai estar na situação mais tranquila. Se o Novo Horizontino ganhar, por exemplo, e o Tombense perder, cara, vai ficar tudo em aberto para a última rodada ainda. Então, assim, tudo pode acontecer. E essa briga, como eu disse, né, tá boa, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima da tabela. E também ontem tivemos aí o empate, né, do Brusque, né, que empatou com o CRB, né, por 0x0, se não me engano, não foi esse o placar, né, foi 0x0. O Brusque, o time do ingresso, segundo ingresso mais caro do Brasil. Essa proeza, curiosamente, do futebol brasileiro nos reserva aí essa questão do Brusque. Só comentando em cima do comentário do Sanchez aqui, ó, se o Novo Horizontino vencer também, ó, e a Chapecoense perder, pode rebaixar a Chapecoense, né? Pois é, tem 4 times brigando por uma vaga, né? Quer dizer, tem então, 42 não ficar com essa vaga. Acredito que a Tombense não cai devido à pontuação, tem 45. E o amor que você tem pelo clube. Aí é o coração que você tá falando É mais o coração mais acima do Eu profissionalismo. acho difícil porque a Tombense aqui, ó, tá um empate de escapar. Mas também você pega o Grêmio e o Criciúma, então assim, confrontos difíceis também. Por exemplo, a Chape pega o Náutico já rebaixado e o Guarani. A Chape eu acho que é difícil que cai também, até porque pelos confrontos. E o CSA pega aí agora o Cruzeiro na última rodada, jogando fora de casa, também vai ser um jogo difícil também. Eu acho que vai pro Novo Horizontino pro CSA, acho que você vai ficar entre esses dois aí. E o Novo Horizontino tem na última rodada o Operário, tem o Cruzeiro e o Já tá Operário. rebaixado também. Então eu acho que o CSA... O CSA tem o Cruzeiro na última rodada, então tá uma briga aí. Cara, o Cruzeiro não tem nada a ver com o campeonato, pode decidir a vida de 2 times aí na competição. Sim. Então vamos ver o que vai ser até o final do campeonato. Essa briga aí dos rebaixamentos. Porque, pra falar a verdade, acho que os 4 que tá lá em cima vai subir pra Série A. Também acho. Vocês têm alguma coisa a opinar no empate do Brusque diante da equipe do CRB? O Brusque... Lamentável do CRB. Teve um jogo com a menos ainda, o Totti foi expulso, né? O Brusque foi o time que menos fez gols nessa competição, apenas 21 gols em 37 jogos. Assim, bizarra a campanha do Brusque, vamos ser sinceros, na Série B. Muito, muito ruim, realmente. E rebaixado com todos os deméritos possíveis, né? Com todo respeito ao Brusque. E o CRB se mantém 10º ali e vai tentar voltar no que vem melhor. E pra falar a verdade, foi péssimo resultado pro CRB, né? O CRB, mas tá aí já, em ritmo de férias já, né? É isso aí. A gente vai trazer uma cobertura completa dos jogos de amanhã da Série B aqui dentro do nosso Connect Sport. Agora a gente vai falar do quadro 1 Minuto para o Catar com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar nosso quadro 1 Minuto para o Catar, onde eu trago notícias de tudo que acontece no mundo da Copa do Mundo FIFA do Catar. E começar falando aí, né, que a FIFA anunciou que vai permitir a entrada de bandeiras do orgulho LGBT, né, nos estádios da Copa do Mundo. O Catar já disse, né, alguns meses atrás que não ia permitir. Oi. Sabe? Não é meio preconceituoso isso aí, não? O quê?
sobre proibir bandeiras de LGBT? Não, mas é que no Catar, infelizmente, uma coisa que é bizarra isso acontecer, a homossexualidade é crime até hoje. Preconceito né? é da parte do Catar, né? Por no ser um país Catar, restrito nessa entendeu? questão. Entendeu? Só que a FIFA disse que vai liberar, só que o Catar disse há alguns meses que não ia liberar, né? Por uma questão de respeito, eu não sei, assim, é uma situação muito esquisita, cara, realmente, isso tudo aí. Essa Copa do Mundo no Catar, vamos ser sinceros, podia ser em qualquer lugar do mundo, menos no Catar, né? Vamos ser, com tudo que acontece lá no país, né? Não só com os homossexuais, com as mulheres também, então, assim, realmente é uma coisa, assim, bizarra que acontece no Catar. Enfim, mas a FIFA disse e deu o seguinte comunicado aí, ó. A FIFA dá as boas-vindas a todos os seus eventos. As bandeiras do arco-íris foram e serão permitidas nos estádios para todas as partidas da FIFA. Essa, então, foi aí, né? E a posição da FIFA vai na contramão da declaração feita ainda neste ano pelo Major-General Abdulaziz Abdullah Al-Ansari, um dos dirigentes da segurança do Comitê Organizador do Mundial. Em abril, ele disse que o Catar vai permitir a entrada de torcedores LGBT, assim, é o mínimo, né, meu filho, pelo amor de Deus, né? Mas disse que não ia permitir a entrada de bandeiras de orgulho LGBT nos estádios, enfim. Vamos ver o que isso vai dar aí, mas eu acho que não estou com um pressentimento muito bom, não, porque isso realmente tá difícil, né, essa situação, e é bizarro, com todo respeito à Copa do Mundo, ser no Catar, né? Lamentável mesmo. Mas enfim, continuando aqui, vamos falar então do Messi, né? Porque o Messi, ele deu entrevista recentemente falando que essa Copa seria a última dele, só que agora ele voltou atrás. Ele disse assim, ó, quando disse que essa seria a minha última Copa, foi por conta da minha idade, mas decidi que depois do Catar, eu vou decidir o que eu vou fazer da minha vida, ou seja, o Messi não tá pensando, quem sabe, em 2026, ele vai estar com 39 anos, o Cristiano Ronaldo está quase 38, vai disputar a Copa também esse ano, então por que não o Messi poderia também participar dessa Copa? E enfim, mudando de assunto, eu falar da FIFA, né? Porque a FIFA fechou uma parceria com a Live Mode para transmissões de jogos da Copa do Mundo do Catar 2022 em suas redes sociais. A empresa que opera a produção de vídeo do Paulistão, por exemplo, né, vai fazer operação de partidas do Mundial em plataformas como YouTube, Facebook, TikTok, Kawaii, Instagram, entre outros. Enfim, e o anúncio será feito nos próximos dias aí. A FIFA querendo expandir, né, as suas transmissões dos jogos da Copa mais uma vez, né, então vai ser maneiro, né? E, enfim, agora mudando de assunto, vamos falar aqui então, né, que as forças de segurança do Catar foram acusadas de maltratar pessoas de LGBT recentemente, disse a Human Rights Watch, né, a HRW, né, na segunda-feira, às vésperas da Copa do Mundo. A realização do torneio colocou em destaque o debate sobre o respeito aos direitos humanos no estado do Golfo Árabe, né? A homossexualidade, como eu disse, é ilegal no país, né? E algumas estrelas de futebol levantaram preocupações sobre a garantia dos direitos. Enfim, realmente, uma autoridade do Catar afirmou que essas alegações, né, da HRW contém informações que são categóricas e inequivocadamente falsas, mas não especificou quais. Ou seja, realmente é uma situação bem interessante mesmo isso aí, né? Vale o debate. Debate não, né? Vale, assim, toda a crítica ao Catar, né, pelo que estão fazendo, né? A gente viu recentemente o Irã, né, com a situação das mulheres também, a opressão às mulheres também, né? Inclusive sendo pedidos para que o Irã seja banido da Copa, e o Catar realmente não dá para entender o que se passa lá. E, enfim, tomara que a FIFA não deixe isso acontecer, esse tipo de coisa, e que todo mundo consiga assistir a Copa do Mundo em paz, porque, assim, o que vale é o amor, né, gente? Não, é isso que torcemos. Assim, a sexualidade de um de outro, isso não importa. O que importa é que todo mundo, o que vale é o amor, todo mundo se ama, e é isso que a gente tem que pensar no bem de todos, né? Então, assim, infelizmente, essas pessoas não têm esse mesmo pensamento que a gente tem, né? Mas, enfim, para finalizar, vamos falar então dos brasileiros que se destacaram ontem, né, na Champions League. O Vinícius Júnior marcou gol, né, apesar da partida ruim que ele fez. O Rodrigo também fez gol. E o Neymar, né, jogou bem, marcou gol também, belíssimo gol. E as do PSG. Enfim, os brasileiros estão na fase muito boa e vão chegar muito bem para essa Copa do Mundo. Lembrando que hoje podemos ter Firmino, o Rafinha, né, o Richarlison está lesionado, não deve jogar. Pode ter o Matheus Cunha também no Atlético de Madrid. Ou seja, os brasileiros vão estar entrando em campo também hoje na Champions League. Esse então foi muito para o Catar, talvez o mais polêmico, né, e o mais crítico de todos. Mas enfim, amanhã estamos de volta. Tudo que acontece no mundo da Copa do Mundo do FIFA do Catar. Toca com você, Gabriel. Excelentes informações do nosso comentarista Gabriel Santos com o quadro 1 Minuto para o Catar. E só dizer que repudiamos todas essas ações do Catar e torcemos que seja uma Copa com ação solidária para todos, independente da classe racial, homossexual e o gênero sexual. Todos merecem respeito e estamos para prestigiar a Copa do Mundo, né? É ridículo em 2022 esse tipo de coisa acontecer aí. Exatamente. Só uma coisa, mano. Em pleno século XXI a gente vê essas coisas acontecendo ainda. Ano de Copa do Mundo, né? Diga o Toguro. Exato. Pode falar, Johnny. E tem uma coisa, agora eu falo pra vocês. Se entrar algum LGBT lá no país, lá é preso?
Pois é, porque assim, é crime, né? E é bizarro isso ser crime, né, nos dias de hoje. Né? Por exemplo, foi o que eu falei recentemente, né, John? Teve um caso de uma mulher iraniana que ela fez um campeonato de escalada com o cabelo pra fora. E assim, o pessoal queria. Tinha gente que queria matar ela no Irã, pra você ter uma ideia. Então, assim, é bizarro. As pessoas. O Oriente Médio, né? Alguns países do Oriente Médio são muitos. É uma São questão muito delicada, atrás né? ainda Muito de rigoroso essa cultura. cultura com as mulheres, né, com os homossexuais, assim, é uma cultura muito machista, né, e assim, não dá mais para ter isso, Isso não nunca tem mais deu pra ter espaço no isso, né? futebol. Mas No assim, futebol, não na só no futebol, mas sociedade, na enfim. vida, né, Gabriel? Poxa, uma coisa que vai muito além só dentro das quatro linhas, é uma coisa que vai muito, vai fora, né? Quantas pessoas já devem ter sido maltratadas, ou até mesmo mortos, né, nos países, né, por serem homossexuais, né? Então, assim, só por isso, então, assim, é um absurdo que não tem cabimento e é bizarro acontecer isso em 2022 ainda. Eu espero que a FIFA tome providências caso aconteça alguma coisa e dê todo o auxílio, né, para essas pessoas que forem para o Catar, que estão indo apenas para torcer para a sua respectiva seleção, para curtir, para ser feliz, e infelizmente vai ter que ficar preocupado porque a sua orientação sexual é diferente do que pensa, né, o pessoal lá do Catar. Enfim, realmente não dá para entender e espero que isso acabe e que esse pessoal que seja preconceituoso seja preso, que é o lugar onde eles merecem estar. Exatamente. Bom, vamos falar de coisa boa aqui no Connect Sport, tirando esse clima pesado. A Copa do Mundo é algo impressionante, é algo que Mas eu acho movimenta a importante paixão trazer de isso, todos. Gabriel. Oi? Acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Porque, assim, muita gente tem medo ainda, tem um certo tabu, né? Então, acho importante a gente falar sobre isso, mesmo sendo um assunto polêmico, porque a gente Não, tem que sem sombra de bater dúvidas. frente, Pra gente né? que é jornalista, que tem o veículo de comunicação, a Exatamente. gente tem que abordar todas essas questões. Inclusive, a Tem que gente bater sempre frente com aborda aqui no Connect Sport casos de racismo aí pela Europa e também no futebol sul-americano. A gente repudia todas essas ações. E com certeza está completamente certo, Gabriel, da gente se posicionar, porque a gente vive ainda uma sociedade que tem uma mentalidade completamente atrasada. Bom, agora a gente vai falar do nosso Connect Sport do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. Vamos falar da segunda partida que tivemos ontem. A vitória do Palmeiras diante do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Atlético Paranaense até saiu na frente com um belo gol, mas o Palmeiras foi buscar o empate, buscou a virada e conseguiu a vitória pelo placar de 3-1, com direito ao primeiro gol do Hendrick como profissional. Dois gols, exatamente, dois gols. Tá pouco feliz, Johnny? Enfim, não só eu, como a torcida inteira do Palmeiras. Enfim, ontem podemos ouvir alguns gritos na Arena da Baixada de campeão. Enfim, agora pode gritar sim, porque o Palmeiras só depende de si para ser campeão brasileiro, só depende de uma vitória, tá? Uma vitória de ser campeão brasileiro ou uma derrota do Internacional, enfim, que jogam hoje contra o Ceará. Mas acredito que hoje o Palmeiras não vai conquistar o título, vai deixar para o dia 2. Enfim, falar um pouco sobre o jogo. O Atlético que saiu na frente com um golaço que fez não me recordo o nome, o Matheus fez um golaço, né? E que gol que fez, relembrou aquele gol da eliminação no Allianz Parque, feito pelo Teranzi, que gol que fez o jogador do Atlético Paranaense. Enfim, aí depois no segundo tempo, o Palmeiras voltou diferente, voltou com um jeito diferente de jogar, empatou o jogo ali com o próprio Hendrick, onde reclamaram do lance com o Hendrick, que o Hendrick estava com... Agora não me recordo o nome do zagueiro que estava com o Hendrick ali, reclamou de uma falta, né? E na verdade não foi falta, foi na verdade o jogador do Atlético Paranaense pisou na mão do Hendrick ali, deu para ver que parecia que estava puxando no primeiro lance que eu vi, eu também achei que o Hendrick tinha puxado, mas depois vi o replay aí e não pisou. O jogador do Atlético Paranaense desculpa, o jogador do Atlético Paranaense, enfim, que pisou na mão do Hendrick ali, então não foi falta, o Hendrick que seguiu com a jogada e fez o gol ali. Primeira tendência foi o gol do Scarpa, mas depois, revendo o replay, foi o gol do Hendrick, que toca com o pé esquerdo e faz o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras em plena Arena da Baixada, agora se tornando o primeiro jogador mais novo a marcar gol no Campeonato Brasileiro, e pode ser o jogador mais novo sendo campeão brasileiro. Pode ser não. É o jogador mais novo a ser no campeão brasileiro aí na história do Campeonato Brasileiro. É o jogador mais novo a ser o campeão brasileiro com 16 anos apenas. E depois marcou o segundo gol, o gol da virada, com o próprio Hendrick, um gol de cabeça ainda, um baixinho Hendrick ali, marcando o gol de cabeça.
E para fechar, o Gomes, sempre ele, o zagueiro artilheiro. Sem querer o gol, né? Que ele cabeceou meio de costas, assim. O zagueiro que tava marcando ele nossa, parecia 2 metros maior que ele ali. E o detalhe pro Hendrick. O Hendrick é um jogador que tem, dá para ver, que é um jogador que tem dividida, que divide com qualquer zagueiro, não tem medo de nada. Eu acredito que esse moleque aí vai gerar frutos para a próxima temporada, hein? Enfim, o Palmeiras que esperou muito bem para estrear ele como profissional. Quantos anos, Johnny? Oi? Quantos anos? 16 anos. 16 anos. 16 anos e falar a verdade, acho que vai ser revelação aí da próxima temporada aí. Eu vi assim, não tô querendo comparar não, tá, gente? Pelo amor de Deus, mas é uma curiosidade, né? Que o Pelé também chegou aos 16 anos contra o Atlético Paranaense. Então, assim, que doideira. Vai entender. Sinônimos. O primeiro gol, desculpa, do Pelé foi contra o Atlético Paranaense com 16 anos. E o Hendrick também. Só que o Pelé fez com 16 anos, aqui ó, eu tenho os dados aqui. Fez com 17 anos e 94 dias. E o Hendrick fez com 16 anos. O Jô também escreveu com 16 anos, né? E com 47 dias. Então, o Hendrick se torna o jogador a mais novo da história a marcar gol em Campeonato Brasileiro. Enfim. E o Palmeiras agora, que só depende de si, se vencer o Fortaleza, já é campeão brasileiro. Na minha visão, já é campeão brasileiro. Torcida ontem que saiu comemorando. Vou falar uma coisa aqui. O Hendrick não é só famoso assim, com a fama de garoto, não só no Palmeiras. Ontem ele saiu tirando selfie com a torcida do Atlético Paranaense. Gostou muito do jogador e aí é ídolo também. Vamos dizer assim, é ídolo também, é um jogador aí da torcida do Atlético Paranaense. Enfim, parabéns ao moleque, que eu acho que vai gerar muitos frutos pro ano que vem e muitos clubes vão vir atrás dele. E 2026 tá aí, né? Em busca do Hepta, já o Hendrick aí vai estar lá na Copa do Mundo, se quiser. É a safra nova do futebol brasileiro. Tenho certeza. Bom, é isso aí. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar dessa partida final, antes de encerrarmos o programa? Assim, só falar do Atlético Paranaense, que precisa ligar o alerta para a final da Libertadores, já que está na fase realmente. Mais uma derrota ontem, né? E assim, se não me engano, por exemplo, o Nicolás Hernandes, eu não sei se vai ser titular nessa partida, né, contra o Flamengo, não sei qual vai ser o time que o Filipão vai usar. O Pedro Henrique, por exemplo, entrou também, o zagueiro titular não jogou nada, né, fez algumas besteiras também, enfim, realmente precisa realmente a equipe do Atlético Paranaense abrir o olho, porque sábado, daqui a 3 dias, tem uma final mais importante da história do clube. Exatamente. Hoje, o Flamengo vem diferente, veio de vitória num jogo espetacular contra o Santos. Ele deu uma de virada pro Palmeiras, claro, campeão brasileiro, mas o Atlético fez um jogo muito ruim, fez um primeiro tempo até razoável, mas fez um jogo muito ruim, precisa melhorar muito para vencer o Flamengo. Eu não acredito que hoje o Atlético vence o Flamengo, não. Pois é. Mas jogo único, tudo pode acontecer, e a gente vai trazer... Se fosse 2 jogos, eu diria que o Flamengo estaria bem próximo do título, porque seria difícil pagar o Flamengo 2 jogos, mas jogo único tudo pode acontecer. Mas mesmo assim, eu acho que se o Flamengo tiver num dia aí com 70% inspirado, amigo, 60%, 70% já era. Cara, jogando hoje, eu já cravo que o Flamengo aqui vai ganhar. E a gente vai trazer uma cobertura completa da final da Copa Libertadores aqui no Connect Esporte. Bom, estamos encerrando mais um programa dessa quarta-feira. Agradecendo imensamente a participação de vocês, meus comentaristas, em mais um Connect Esporte. Obrigado, Johnny Pereira, pelas suas excelentes análises e as suas informações no programa de hoje. Obrigado, Gomes. Obrigado, Sanches. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Amanhã tem mais Connect Esporte para vocês, da meio-dia a 1. Boa tarde a todos vocês. Forte abraço, Johnny. Boa tarde e até amanhã. Muito obrigado, Gabriel, pela sua participação no programa de hoje, com as suas análises e com as suas informações também. Valeu, meu amigo, tamo junto. Valeu, Johnny, um abraço pra vocês aí. E amanhã tamo de volta. Agora eu vou almoçar, que eu tô com fome, tem Champions daqui a pouco também. Quero ver o jogo da Inter, quero ver o jogo do Barça. Mais tarde tem Corinthians e Fluminense. O dia também tá animado hoje. Vamos que vamos. Tamo junto, rapaziada. Até amanhã. Forte abraço, meus comentaristas, e até amanhã. Agradecendo imensamente a sua audiência no programa de hoje. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados na nossa programação. E também se inscrever nas nossas redes sociais. É só inscrever lá no YouTube, procurar no Facebook, no Instagram, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados na nossa programação e também no nosso conteúdo. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia. Tchau, tchau!